Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no WB Podcast com mais uma etapa mais que espetacular. Do meu lado direito está presbítero Eduardo. Olá, presbítero Eduardo. Olá pessoal, muito obrigado por ter adicionado no nosso canal aí. Estamos aqui com o pastor Benção Pura. Já tivemos participando aí de alguns cultos. É novidade para vocês aqui em Bridgeport. É isso aí, presbítero Eduardo, maravilha. Estamos com o pastor Jonas Pinho, da etapa CPA 4, lá do Cuiabá. Amém. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor, evangelista Wellington, presbítero Obrigado, Eduardo. pastor. Deus abençoe pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e assim podermos então compartilharmos algo mais sobre a obra de Deus. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Eduardo. Eu também quero agradecer aqui o senhor por ter aceitado esse convite aí, de primeira mão, pegado de surpresa, mas que o senhor venha ser bênção aqui para nossos ouvintes que estão assistindo pelas redes sociais. Glória a Deus, é isso aí. Pastor Jonas Pinho, como eu já disse, lá de Cuiabá, Mato Grosso, pastor de CPA 4. É isso aí, pastor. Como vai a igreja lá no CPA 4, naquela região lá? Maravilha. Nós pastoreamos ali um setor chamado CPA 4, primeira etapa, e hoje nós somos em torno de mais ou menos 176 setores em Cuiabá, e nós estamos aí dentro desses setores realizando a obra do Senhor. Graças a Deus, um trabalho abençoado. Maravilha. Nós estamos há pouco tempo, há mais ou menos 10 meses atualmente nessa igreja. Que assumiu essa igreja. Isso, nessa igreja. Eu estava em outro setor chamado Morada do Ouro, a qual o pai do Fernandinho foi lá, um dos pastor Francisco. Nosso pastor Francisco, Isso aí. o homem da farinha. Justamente, o homem da farinha. Cearense, né? Eu digo que o cearense, ele é duas vezes da seara do Senhor. Ele é da seara e é do Ceará. Sim. Glória a Deus, é isso aí. Pastor, a igreja o senhor assumiu há pouco tempo e a igreja tem crescido muito ali naquela região? Sim, graças a Deus. É claro que eu assumi a igreja já no lugar de um pastor que enfrentou a pandemia naquele período de quase 2 anos e meio. E então ele não pôde fazer muita coisa nesse período. Então nós chegamos e assumimos e começamos então a trabalhar e fazer a obra de Deus. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito aquele lugar. Glória a Deus. Muito importante trabalhar na seara do Senhor. Muitos são os ceifeiros. Grande é a seara e poucos são ceifeiros, né, pastor? Justamente. Encontrar pessoas que têm disponibilidade, coragem para trabalhar na obra de Deus não é fácil. Parabéns por esse trabalho, que Deus continue honrando o Senhor ali naquele lugar. Cidade Amém. quente, né, pastor? Justamente. Ali Como é que é Cuiabá lá? Ali faz 45 graus na sombra. Realmente, eu saí de uma sexta-feira, né? Sexta-feira passada, estava mais ou menos 38 graus. Já cheguei em São Paulo, deu uma caída para 18, para 20 graus. Cheguei aqui, estava com 2 graus. Diferença, né, então, pastor? uma diferença muito grande, Muito né? frio. Para nós, cuiabanos, então, realmente... Alguns pastores vêm aqui e falam que é bastante quente. Eu tive lá de passagem, desci do ônibus na rodoviária, olhei o asfalto, voltei para dentro do ônibus do ar-condicionado. Lá a gente frita ovo no asfalto sem precisar de aquecedor, muito quente. Cidade abençoada. Parece um pouco com a minha cidade lá no interior da Bahia, que chama Jequié. O apelido é Cidade Sol. Imagina o tanto que a cidade é quente. Realmente, o Nordeste também é muito quente, né? É muito Principalmente quente. cidade como Teresina, no Piauí, é muito quente. No interior da Bahia, muitas cidades são muito quentes também. Todo o Nordeste, né? Aí quando chega aqui, lá do Brasil, desce aqui na América, Canérica, inverno, dá um choque térmico. Dá um choque térmico em todos os sentidos, né? Porque o senhor até postou lá no vídeo lá que o senhor tava pondo uma Coca-Cola pro lado de fora. Isso, para nós é novidade, né? Porque lá você tem que ter a geladeira, a Coca no congelador e mais o gelo que a gente compra, que é o gelo cubo para pôr na Coca para gelar mais ainda. Aqui não. Vantagem, estamos economizando. Aqui tá tranquilo, né? Amém. É isso aí. O senhor tem gostado dos Estados Unidos? Como é que é? Então, eu estou aqui pela segunda vez. A primeira fiquei 2 dias em Nova York e fiquei mais 4 dias em Newark, lá com o pastor José Lopes. Dessa vez estou aqui com o pastor Sérgio para ministrar nessa EBO que vai acontecer a partir de amanhã. E eu acho que a minha esposa gosta muito mais, né?
Daqui dos Estados Unidos? Gosta muito mais e o desejo dela é estar aqui, viver aqui. Eu espero em Deus, porque eu estive um tempo na Europa, nós passamos um tempo fazendo a obra de Deus na Espanha, e interessante, evangelista Wellington, que essa vinda nossa aqui para os Estados Unidos foi uma profecia de um missionário, hoje está no Nepal, o pastor Dimas. Ele estava na igreja onde eu pastoreava aqui a Morada do Ouro e profetizou, dizendo que Deus me traria para os Estados Unidos para uma obra. E depois eu voltaria para a Europa. Então, por isso que eu não fico assim muito alegre. Vou viver aqui, vou morar aqui, não. Eu espero em Deus, né? Deus está debaixo da ordem de Deus, isso, né, pastor? É Deus que vai direcionar todas as coisas. Aqui tem um povo carente. Sim. Um povo carente aqui de palavra. A gente vê isso em algumas pessoas. Bom que vem um pastor aí que... Irmão Eduardo, na verdade, eu acho que não é só Estados Unidos. Geral. O mundo, né, pastor? Geral, é o mundo, né? Principalmente esses países onde foi o berço do cristianismo, como Europa e Estados Unidos, hoje eles estão precisando ser evangelizados novamente. Infelizmente, a notícia é essa, entendeu? Ou seja, nós fomos influenciados por eles. Claro, hoje, por exemplo, o Brasil, a Assembleia de Deus no Brasil é fruto de um trabalho missionário americano, que era o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Daniel Berg, aham. Hoje nós estamos aproximando daquela passagem bíblica, o amor de muitos esfriariam, né? Justamente, entendeu? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, ou seja, vai se esfriando, né? E a fé nisso aí também vai se esvaindo. Se esvaindo, né, pastor? E o desânimo vem, como eu disse, inclusive ontem eu falei sobre a questão do desânimo. E falei duas coisas importantes. Nós nunca podemos tomar uma decisão em momentos de desânimo. E uma segunda coisa é que o desânimo ele é contagioso. E nós não podemos ser contagiados pelo desânimo, pelo contrário. Nós precisamos contagiar o povo com o amor de Deus. Maravilha. Pastor, o senhor está pastoreando ali essa igreja. O senhor, quais são as suas formações no Evangelho, que o senhor já mencionou aqui antes, em off? Então, eu sou formado, né, em bacharel em teologia, fiz uma pós-graduação no Novo Testamento. Eu fiz, inclusive, um outro bacharel em teologia, esse foi online, com o pastor e doutor Alderi Nelson Rocha. E, atualmente, eu leciono também algumas matérias em teologia. Nós temos uma faculdade no Grande Tempo chamada FEIX, e ali eu leciono. E também eu faço parte na liderança do Departamento de Comunicação e Marketing hoje da nossa igreja de Cuiabá e região. É muito trabalho, né, pastor? É muito trabalho. Você tem muito trabalho pela frente. Por exemplo, hoje eu preciso atender em Cuiabá. Hoje são mais de 450 igrejas, são mais de 170 setores. Por exemplo, eu que administro o grupo dos pastores do setor, eu tenho que estar ali lembrando do aniversário, lembrando de alguma ocasião. Por exemplo, nós temos posses hoje, hoje no Brasil, lá em Cuiabá, nós temos uma jubilação de um pastor e uma posse de um outro pastor. Então, eu que faço essa cobertura. Então, eu preciso sempre estar informando lá, conseguindo um fotógrafo. Envolvido com o ministério, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou lá. É isso aí, entendeu? Pastor. Dando um auxílio, né? Maravilhoso. Glória a Deus. O senhor é natural de onde mesmo, do Brasil, de pastor? Uma cidade chamada Rosário Oeste. Rosário Oeste. Eu digo que eu sou cuiabano 2 vezes, porque Rosário é uma cidade assim, próximo a Cuiabá, 100 quilômetros longe de Cuiabá, mas é uma cidade, porque nós temos a cultura de falar, né, peixe com machixe, que mais? Tchaco bolo, e apesar que nós não falamos muito, porque logo cedo fui para Cuiabá, mas eu digo que eu sou cuiabano 2 vezes por causa da raiz rosariense, que o povo lá fala assim, entendeu? Só que eu já não falo muito, porque andei muito, viajei muito. Conheceu outros lugares, né, pastor? A gente muda também o nosso sotaque. E mudou um pouco, né? Ok, maravilha. Pastor, hoje, qual é a maior dificuldade no senhor na liderança de uma igreja na totalidade? Eu acho que hoje, não só para mim, como para todos os líderes, pastores que pastoreiam a igreja, é a questão da pessoa obedecer à palavra do Senhor. Porque eu sempre digo uma coisa,
todos nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual ela precisa ser obedecida. E a partir do momento que você não obedece, você não tem muito sucesso na vida ministerial. Então, eu acho que é aquilo que está em 1 Samuel capítulo 15, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, entra a questão da obediência mesmo. A obediência é importante para o crescimento do cristão. É importante, justamente. E de uma igreja na sua totalidade. Isso, porque às vezes você pode ser um bom pregador, um bom cantor, um bom orador, um bom ensinador, mas se você não obedecer à sua liderança, à autoridade espiritual constituída sobre você, você não vai longe, não adianta. Não cresce como... Não cresce. Não é crescer na questão de ser conhecido, mas não cresce na sua vida espiritual própria. Justamente, entendeu? Inclusive, dura cerviz, né, pastor? Inclusive, eu dei um exemplo no domingo, na Escola Bíblica Dominical, sobre essa questão de obedecer à autoridade espiritual em relação ao próprio Jesus. Porque Jesus ele sempre deu o exemplo em tudo. João 13,15 fala sobre isso. Em tudo eu vos dei o exemplo. E Jesus ele só iniciou o ministério dele a partir do momento que ele passa debaixo da autoridade de João Batista, no Rio Jordão, quando ele chega para ser batizado. Isso, por João. E João se espanta com aquela cena quando vê Jesus, porque ele fala, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? O que Jesus fala? Para que se cumpra toda justiça. Então até Jesus era obediente, ou seja, prestava obediência a uma autoridade espiritual. E Jesus dá testemunho de João, que lindo, né? Justamente. Depois entendeu? Jesus fala que dos nascidos de mulher nunca houve nem haverá igual a João Batista. Justamente, isso aí. João Batista foi um grande exemplo para nós, é um grande exemplo para nós cristãos, porque João Batista entendeu o propósito, né, pastor? Justamente. Quando a pessoa entende o propósito, a vida dele muda. Muda. E eu sempre costumo dizer uma coisa, que o propósito, ele nunca é menor que o processo. Ele sempre é maior que o processo. Então, independente daquilo que você passa, enfrenta na sua vida cristã, lembre-se de uma coisa, que o propósito sempre vai ser maior que o processo. Glória a Deus. João passou pelo processo. João passou pelo processo. Qual era o processo de João? Era vir na frente do Messias, abrindo o caminho para que o Messias pudesse, então, percorrer esse caminho aí. E o processo dele não foi fácil. Não, para cá vários vêm passando no processo. Então. A gente tira, cada um teve Davi. Justamente. Cada um teve um processo da sua vida para ser cumprido. E outra coisa, não pense em pular esse processo, porque você vai se dar mal. O senhor pregou domingo lá na igreja sobre até o vento. Eu peguei muito isso, o vento ao contrário. Isso. Então, às vezes o vento tá vindo, você tá ao contrário dele, mas você tem que permanecer. Justamente, permanece. Entendeu? Quando entender o horário, quando entender o tempo de Deus no processo da sua vida, pastor, o senhor teria uma palavra específica, não direta, mas que pudesse clarear a mente de quem está nos ouvindo? Então, ou seja, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão fala sobre o propósito do tempo. Eu sempre costumo dizer uma coisa, nós nunca podemos pular esse processo do tempo, porque aquilo que é bênção na sua vida acaba se tornando em maldição. Então, a partir do momento que você entende esse processo do tempo de Deus na sua vida, você passa a perceber que todas as coisas elas acontecem naturalmente. Por exemplo, eu hoje estou fazendo 23 anos de ministério, ou seja, 23 anos que eu sirvo a Deus. E eu sempre tive muito receio, muito temor de fazer as coisas dentro desse tempo estabelecido por Deus na minha vida, de nunca querer pular essas etapas, porque o meu maior temor é de querer pular as etapas e depois lá na frente você ser prejudicado. Por quê? Por causa da questão do tempo. Então a gente precisa entender que esse tempo na nossa vida precisa ser obedecido, porque se não é obedecido, você pode ter problema lá na frente. Acontece muito com muitas pessoas, porque muitas vezes você está numa igreja e você acha que você tem que fazer tudo, tem que cuidar de tudo, e na verdade você tem que esperar o tempo certo de você ser direcionado para essa obra. Inclusive, né? Tem um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que fala assim, corramos com paciência
para a carreira que nos está proposta. Ou seja, a palavra paciência no grego ali, hopomoné, significa constância e perseverança. Então é isso que nós precisamos ter nesse tempo, que é estabelecido por Deus na nossa vida, constância e perseverança. Eu acho, pastor, que o tempo ele é muito preciso, você até mesmo souber esperar esse tempo, né? Porque às vezes a gente quer passar por cima das coisas e acaba perdendo a bênção, né? Justamente. Entendeu? Não pode não. Tem que aguardar o tempo, processo. O processo, entendeu? Davi, como um conhecedor, e nós citamos Davi várias vezes, nos Salmos ele diz, esperei com paciência no Senhor. É difícil, eu falo porque a gente já teve várias etapas da vida da gente, até mesmo enfermidade, que aquele processo não passava. Às vezes você está ali passando num vale e você até faz muitas promessas para sair do vale. Só que aí, se não acabou o processo ali, Deus vê a compaixão com você, ele tira dali, mas lá na frente, às vezes, você choca de novo contra esse... É igual a questão da lei da semeadura, né? Tudo que você plantou, você vai colher. Entendeu? Não adianta você pensar que você plantou arroz, vai colher feijão. Plantou arroz, vai colher arroz. Então, pode esperar. É igual a fatura do cartão de crédito. Ela vem, né? Ela vem, entendeu? Ela vem. Você pode ficar tranquilo que no final do mês ela chega. É isso aí. Ontem, pastor, o senhor falou lá no culto sobre oração também. Eu fiquei... Ontem foi culto de ensino na nossa igreja. O senhor pregou lá ontem. Foi uma bênção de Deus. Cheguei um pouco atrasado, peguei algumas coisinhas no ar. Sobre oração, porque hoje está difícil a questão de você estar ali, o dia a dia corrido, até mesmo você tirar um período de oração. O que o senhor me diz? Então, eu falei sobre a questão. Primeiramente, eu sempre abordo a questão do dever. Lucas 18 fala que a oração ela é dever. Eu sempre falo na igreja que eu não vou ficar chamando o crente para orar 5 às 6, meio-dia às 1, 9 às 10, não. Por quê? Porque é um dever. A tarefa. Então eu preciso entender que a oração na minha vida não é uma alternativa, mas é um dever. Então eu tenho um dever de orar. Como cidadão do céu, eu tenho esse dever. E ali você observou que Lucas fala, em capítulo 18 de Lucas, que nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Aí eu falei sobre a questão do desânimo. Claro, o desânimo vem, mas o desânimo ele é um estado, mas não pode ser um estado permanente na vida do cristão. Tem que ser um estado passageiro. Ou seja, todos nós desanimamos para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, porque tem hora que você quer orar e você não consegue. E não é porque você não quer, é porque a situação que você está enfrentando é que permite aquilo. E eu me lembro que no início, quando eu iniciei na fé, tinha um pastor chamado José Aparecido, inclusive ele já esteve aqui nos Estados Unidos várias vezes, e ele é conhecido em Cuiabá como Pé de Fogo. E ele disse para mim, falou, vai chegar um tempo na sua vida que você vai querer orar e você não vai conseguir. Você vai querer jejuar e você não vai conseguir. Você vai querer ler a Bíblia e não vai conseguir. Para mim aquilo ali foi algo assim, fora do sério, porque eu pensei, poxa, como? Eu naquele primeiro amor, orando muito, jejuando muito, lendo muito, e eu fiquei pensando, que momento é esse que eu vou querer orar e não vou conseguir? Não vai ter. Não entrava na sua mente. Não entrava na minha mente. Na mente de um novo convertido. E hoje eu entendo, porque às vezes você quer orar e você não consegue. Porque às vezes você acorda, por exemplo, você acorda hoje mesmo, eu levantei, que é atrasado, levantei, mas cheguei dentro do meu carro, eu não dobrei meu joelho. Mas entra aquela questão de Efésios capítulo 6, versículo 18, que eu falei. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né? Pensamento, na mente. Então, às vezes, quando Paulo fala em Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, não significa que eu tenho que dobrar o joelho 24 horas. Não, eu posso orar indo para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Eu sempre vou orando, mas em Espírito. Então, a vida de oração ela é importante para o cristão. Porque é a respiração do cristão. Porque, às vezes, algum cristão ou alguma pessoa talvez teve um ensino meio que errado, eu creio, porque não é você, igual o senhor falou agora, dobrar o joelho, que eu tenho que fazer aquilo todo dia, 5 horas da manhã, eu tenho que dobrar o joelho. Você levantou, mesmo que você não dobrou ali, fez aquela oração matinal sua, mas você está em espírito, você está ignorando, você está repreendendo, você está orando para uma pessoa, lembrou de uma pessoa no caminho, está lembrando, eu acho que é válido. Então, por que é válido? Porque qual que é o maior campo de batalha?
a nossa mente. E tem aquele ditado mundano que mente vazia A oficina, é a oficina do diabo. Então, por isso que Paulo fala sobre essa importância de nós mantermos uma vida de oração no Espírito. Entendeu? Para não dar oportunidade, não dar brecha para o inimigo entrar, né, pastor? Para você não dar brecha, porque se você der brecha, o ele inimigo entra. vai te pegar. Que às vezes a pessoa também, ela não tem aquela oração ali, vamos Constante, pôr que uma né? oração ensaiada, né? Uhum. Acho que às vezes é repetitiva. É o que eu falei, reza, né? Reza. Porque o que é reza? Reza é repetição. Repetição da mesma Então, fala, né? Então tem Da muitos mesma cristãos aí que não oram mais, eles rezam. E nós não podemos rezar, precisamos orar. O que é orar? É espontaneidade. Falar com Deus livremente. Ele é o seu papai. Os discípulos chegou para Jesus e falou: me ensina a orar. Justamente. Entendeu? Não é aquela oração mecânica. Deus não quer isso. Deus quer que você seja espontâneo. Dobra o joelho diante dele e fala: pai, eu tô aqui, eu errei, pequei, eu preciso da sua ajuda, me ajuda. O gostoso é quando você ajoelha e chora e derrama ali, que aí parece que lava a alma. Isso, claro. A oração é importante na vida do cristão e na vida das pessoas que servem ao Senhor. É igual um carro com gasolina, né? Sem gasolina ele não Sem vai. Sem combustível não anda, né? Aí você vai ter que pôr força para empurrar, né? Então eu acho que o cristão, quando ele tá orando, ele tem esse amp aí, dá uma energia. É isso aí. Orar sem cessar, orar todo o tempo. Glória a Deus. Pastor, ali no seu ministério, o senhor tem convivido com pessoas de vários estados ou só diretamente do Mato Grosso? Não. Nas nossas igrejas, por exemplo, hoje onde eu pastorei atualmente, tem gente do Nordeste, São Paulo, Rio, Paraná. É uma diversidade muito grande, né, de pessoas. Mas claro que já estão no Mato Grosso há muitos anos. Que vivem lá já há muito tempo. Que vivem lá. Né? Inclusive, eu sempre costumo dizer uma coisa, que hoje uma das nossas melhores cidades, por que não dizer, talvez umas 10 ou 15 cidades, elas hoje são boas de morar, de viver, de trabalhar, porque foram praticamente, vamos dizer assim, colonizadas pelos sulistas, né? Gente do Paraná, gente de Santa Catarina, gente do Rio Grande do Sul, que chegou no Mato Grosso há muitos anos atrás, trabalhou e hoje estão lá. Cidades boas, né? Então hoje tem uma diversidade desenvolvidas, de pessoas, né, pastor? Por quê? Por causa dessa diversidade, dessa miscigenação de cultura hoje que existe no Mato Grosso. E na igreja também não é diferente. Hoje nós temos pessoas de vários lugares, inclusive países, né? Hoje nós temos no Mato Grosso muitos venezuelanos, haitianos que foram para lá. Que foram, né? Estão servindo a Deus conosco também. Que viraram refugiados no Brasil. Refugiados, né? Justamente. O senhor tem lá, hoje o senhor enfrenta essa questão de uma pessoa chegar de outra denominação para adaptar entre... Sim. Nós temos, assim... Eu acho que todas as igrejas passam por esse processo de receber pessoas de outras denominações, ou às vezes o assembleano que saiu... foi para outra denominação, não se adaptou, voltou novamente. Mas temos sim. É que a gente enfrenta muito isso. Tem uma pessoa da Deus e Amor, vários lugares do Brasil. Então, da Batista. Então, hoje acolhe dentro da Assembleia. Então, hoje, às vezes, nós temos muitas essas pessoas que vêm dessa E outra coisa, quando uma pessoa hoje no Mato Grosso vai para a Assembleia de Deus, ela já vai sabendo como é a Assembleia de Deus. Como é o ministério em si, né, como pastor? é o ministério, como a igreja trata as suas questões internas, então eles já vão sabendo, né? Então, para se adaptar, ela já tem assim uma noção como funcionam as coisas. Glória a Deus. É isso aí. Você está ouvindo o WB Podcast. Em breve você será talvez o nosso próximo convidado. Fique atento. Dê um like, segue a gente nas nossas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Estamos aqui hoje, mas como já disse, com o pastor Jonas Pinho. Pastor Jonas Pinho, é um prazer ter o senhor aqui. O senhor veio para agregar nas nossas vidas e fazer com que a gente cresça no Evangelho. Trouxe a esposa? Amém. Sim, minha esposa veio. Ela pegou férias, né? Ela é funcionária do Estado e pegou umas férias atrasadas lá e conseguiu vir passear, né, pastor? Quantos filhos hoje, pastor? Hoje eu tenho 3 filhos, né? Um de 15, um de 9 e um de 7. Davi, Ben-Ur e Natan. Ben-Ur. Também tem um Davi. Tem um Davi também. Esse é o menor lá em casa. Lá em casa eu tenho a Sara, que é a menor de todas, a mais nova, o Jackson e a Jamara.
Glória a Deus. Glória a Filhos é Jesus. bênção na nossa vida. Pastor, fala um pouco sobre o evento que terá nesse final de semana na nossa igreja, nesse sábado especificamente. Sim, então, nós viemos para participar eu não sei se é a primeira EBO, Segunda, se não me engano. é a segunda EBO, Escola Bíblica de Obreiros e Esposas. Eu, né, juntamente com o pastor de São Paulo, o pastor Nilson Gomes, ele estará também ministrando. Amanhã é a abertura, o pastor Nilson Gomes prega, e sábado o período, né, da ministração é das 10 às 11 e às 11 ao meio-dia. Aí tem aquela pausa, claro que as irmãs também estarão em uma sala à parte. Aí tem aquela pausa, eu creio que para o almoço, aí à tarde voltamos novamente. É isso aí. Vai ser uma Glória a bênção. Deus. Vai ser uma bênção. Espero Sim, você lá, Eu quero estar lá. na Igreja Assembleia de Deus, Comademate, aqui na Main Street. Bem fácil de encontrar. Na verdade, eu esqueci o número, mas vai estar embaixo aí na minha fala o número da igreja e a localização. Espero vocês lá. Pastor, o que é a Comademate hoje lá no Brasil? Comademate, ela é a convenção dos ministros da Assembleia de Deus de Mato Grosso. É uma convenção única, porque eu falo única porque o Mato Grosso hoje é um dos únicos estados no Brasil que tem uma única convenção. Por exemplo, hoje se você vai Goiânia? em Goiânia, por exemplo, são várias convenções, né? Como Madureira, são outras. Mas no nosso caso, ela é única no sentido assim, não existe uma outra convenção dentro das nossas igrejas. São Paulo, por exemplo, tem Confradesp, tem várias convenções. A única só. Nosso no sentido lá é único. Hoje nós temos aí o nosso presidente, que é o pastor João de França, o vice-presidente, que é o meu pastor, que é o pastor Silas Paulo de Souza, que é o pastor em Cuiabá e região. Quando eu falo região, eu estou falando de Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Levergera, cidades circunvizinhas ali que fazem parte. Hoje no Mato Grosso, ou seja, hoje em Cuiabá e região, nós temos aí mais de 450 igrejas e mais de 1.500 ministros, isso só em Cuiabá e região. Já no estado nós temos muito mais. Fora os missionários. Igreja grande, né? Fora os missionários, por exemplo, o pastor Sérgio Santos, né, que é um missionário hoje nosso, da Secretaria de Missões. Temos aí missionários hoje no Japão, África, nós temos na Bolívia, Venezuela, temos em várias partes do mundo. Glória a Hoje Deus. a igreja do Mato Grosso é uma igreja muito missionária, tem feito um trabalho brilhante. Eu já estive em alguns campos missionários, já estive fazendo um trabalho missionário em vários lugares, inclusive vários países, e a gente percebe que a igreja cada vez mais cresce quando ela desenvolve esse trabalho missionário. O trabalho do missionário e também o trabalho da palavra, né, do ministério, Sim. da palavra. Muitos pastores dedicados na obra, que trabalham com seriedade, né, pastor? Justamente. Então a igreja cresce naturalmente, né? É porque o povo hoje está carente da palavra de Deus, né? Hoje você, por exemplo, eu estive um tempo na Espanha, estive pregando em alguns lugares ali, e você percebe que eles são muito carentes, porque principalmente o europeu, porque eu baseio isso num texto de Provérbios que fala que a alma farta pisa o favo de mel, mas o faminto todo amargo é doce. O que significa? Por exemplo, se você vai na África hoje, eu tive em Moçambique também, em Moçambique nós tivemos um culto lá, que iniciou 8 da manhã e fomos até as 2 da tarde. Ou seja, quem não encontrou lugar ficou em pé das 8 às 2 da tarde. Aí você percebe a fome que o africano tem pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Normalmente esses trabalhos lá, desculpa interromper o senhor, as pessoas, muita gente que tem vontade de ir, né, pastor? Então, por quê? Normalmente Porque os trabalhos são grandes. eles têm poucos recursos financeiros, mas tem muito de Deus. Já o europeu tem muito recurso financeiro e pouco de Deus. Aí entra esse texto, né? Quando a alma está farta, ela pisa o favo de mel. Eles não querem a palavra. Eles falam, o que você veio fazer no meu país? Vim pregar a palavra. Nós não precisamos disso. O meu Deus é o meu dinheiro. É isso que eles falavam para nós ali. Rejeita a palavra de Deus. Rejeita a palavra. Entendeu? Hoje você vê que tem muita gente com vontade de palavra. Você vai ver, vai dar bastante gente, creio eu, no nosso evento.
Porque o pessoal tá com sede, o pessoal quer palavra, o pessoal quer ver coisas... Conhecer, né, Eduardo? Conhecer mais a E Deus, né? É aquilo que Pedro escreveu, né, na sua carta: antes crescei na graça e No no conhecimento. Então nós temos esse dever de sermos equilibrados, não crescer muito em graça, porque quando você cresce muito em graça, você se torna um crente fanático. E quando você cresce muito conhecimento, você se torna um crente formal. Então por isso que Pedro falou, você precisa ser equilibrado, graça e conhecimento. Tem que ter tempero. Tempero, claro, Não muito temperado, tempero, temperado com sal, né? É isso aí. Sim. Glória a Deus. Pastor, como o senhor disse que morou na Espanha, em qual região da Espanha e quantos anos? Nós moramos ali na região de Toledo, em uma cidade por nome de Cessenha. Nós moramos 1 ano. Por que 1 ano? Por causa da pandemia. A intenção era ficar mais tempo, mas quando veio a pandemia ficou para nós assim algo muito... ficou bem irreversível ficar ali, né? Por causa da situação, não podia trabalhar, não podia fazer nada, e aí a gente acabou voltando. Mas, A pandemia atrapalhou muito o ministério ali, não né? só ali, né? Em todos Todos os os lugares. lugares, Muitas igrejas fecharam porque não tinha condições de pagar aluguel, não tinha condições de manter missionário e acabaram fechando. Mas a promessa de Deus para nossas vidas é o retorno para a Europa novamente. Estamos aguardando, Tá né? aguardando a por voz isso de que Deus, né, pastor? Quando a gente fala dos Estados Unidos, minha esposa fica sempre alegre, eu fico meio com o pé no chão, né? É difícil, né, pastor? Porque às vezes a gente fica aguardando o projeto de Deus para nossa vida e a família quer ir por outro caminho, né? Aí é o complicado. sacerdote tem que ter essa direção para poder, guiar, né, pastor? guiar, porque senão sofre todo mundo. Sofre todo mundo, sofre toda a casa. Então, tem que ter cuidado. Pastor, muito obrigado. Queremos agradecer, Eduardo. Tem mais alguma palavra? Muito obrigado. Eu me alimentei bastante aqui. Espero estar amanhã no culto. No sábado também estarei lá, dando uma força aí para todos vocês da nossa igreja. E convido você a estar lá também, aprender um pouco da palavra de Deus, alimentar mais, porque o pastor tem uma boa palavra. Graças a Deus, Deus tem capacitado ele sobre isso aí. Amém. Tava ficando bom, parou. Tava ficando bom. Eu falei uma coisa hoje pro Éder. O Éder tem hospedado ali na sua casa, um casal abençoado, Éder e Silvânia. E eu disse para ele, eu prefiro deixar a igreja com gosto de quero mais do que enfadá-los. E às vezes o pregador, ele tem um tempo hábil para pregar, mas ele quer pregar 1 hora e meia, e aí o povo acaba enfadando, né? E aí quando fala, quem vem pregar é fulano de tal. Não, então vamos deixar. O pregador precisa entender esse eu acho que ele sente a pessoa, ele sente a pessoa, ele tá aqui, claro, no clube, ele sente. Justamente. Esse ele tá feeling, pregando, né? ele tá Esse vendo o sentimento. seu pessoal. Teve uma vez aqui na nossa igreja que teve um pregador, foi benção, muito benção. Ele falou, vou parar. O pessoal não queria parar. Então, aí que tá o segredo, né? O pessoal tava gostando da palavra. Então, eu também quero agradecer a Deus, vocês, evangelista Wellington, presbítero Eduardo, Fernandinho, e por essa participação, pelo convite, e desde já quero agradecer também e mandar um alô para os irmãos lá de Cuiabá. Fica à vontade aí. Cuiabá, Amém, Mato Grosso. Com certeza vou estar passando aí o link do canal. Vou passar a seguir também o canal nas redes sociais, no YouTube. E eu creio que vai ser bênção. Glória a Deus. Como eu já disse, muito obrigado a todos. Foi um prazer imenso estar hoje aqui nesse podcast com pessoas espetaculares, pessoas de Deus, sabe, irmãos? A gente precisa entender o projeto de Deus para a nossa vida. Queremos agradecer a todos os ouvintes desse podcast. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Gustavo também. Agradecer ao Gustavo, que é o nosso diretor de mídia. E também aqui o Fernando, que está com a gente, colaborando. Muito obrigado, Fernando, Éder, que veio hoje ficar com a gente aqui um pouquinho. Foi bênção. Tá sendo bênção. É isso aí. É igual o pastor falou, tava começando a ficar bom. Parou. Horário. Pastor, se o senhor tivesse hoje uma palavra para dar para toda a humanidade, uma palavra de Deus, para que a humanidade tivesse direcionamento de Deus, qual seria? Eu vou ler só um texto que está principalmente para nós que estamos no início do ano, uma palavra que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12 a seguir. É um texto que fala muito comigo e eu creio que vai falar com você. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu só quero
observar só uma coisa. Paulo disse assim, uma coisa eu faço. Paulo não tinha um ministério estático, tinha um ministério dinâmico. Então, se você quer alcançar os seus alvos, os seus objetivos, faça alguma coisa. Tome uma atitude, tome uma ação e parte para cima. Deus Maravilha. Amém. É isso aí, pastor. Bênção de Deus. Pessoal, como já disse mais uma vez, queremos agradecer pela presença do pastor Jonas. Foi um prazer ter o senhor aqui, pastor. O senhor, Amém. Obrigado. a casa é sua, volte sempre. Pessoal, agradecendo aos nossos patrocinadores, Bom Preço Supermarket, Santos Empreendimentos, quem mais? BRE Construction. BRE Construction. Super Silas. Se você quiser fazer parte do grupo WB Podcast, com patrocínio, vem com a gente, liga pra gente e a gente falará com você a esse respeito. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e estarão ouvindo esse podcast. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.